paz. Glória a Deus. Já estamos ao vivo. Boa noite, paz a todos. Estamos aqui, eu e a pastora, para a 28ª edição do programa Algo Novo. Seja bem-vindo, você, sua família, todos, aleluia, que estão aqui conosco, já neste instante. Aleluia. Boa noite, paz seja convosco. Vão entrando, vão compartilhando. Naldão foi o primeiro a entrar hoje, Naldão. Boa noite, paz, Naldão. Tudo bem? Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer aqui para não desligar. Pronto. Glória a Deus. Vamos compartilhando aí. Eu já vou compartilhar. Pronto, os meus contatos. Boa noite, Naldo. Boa noite, Elisângela. Paz seja convosco. Que Deus abençoe. Aleluia, Elisângela. Boa noite, paz, Elisângela. Gisele, Letícia. Boa noite, paz a todos vocês. Glória a Deus. Boa noite, filhotinha, Gisele. Boa noite, Letícia. Que Deus abençoe. Paz seja convosco. Roberta, boa noite, bebê. Que Deus abençoe. Carlos Augusto, boa noite. Que Deus abençoe. Demorou hoje, hein, Carlão? Paz seja com todos. Carlão é sempre o primeiro a entrar. Hoje demorou, hein, Carlão? Deixa eu colocar aqui, já vou mandar aí nos grupos, né, que nós já estamos ao vivo. Depois eu vou dando uma boa noite e paz aqui para quem ainda não dei. Vou fazer aqui primeiro. Boa noite, irmã Graça Araújo. Que Deus abençoe. Paz seja contigo, irmã Graça. Francivalda, paz seja contigo. Boa noite. Irmã Auxiliadora, boa noite, paz. Deus abençoe sua vida. Pronto. Já mandei aí para todos os contatos, todos os grupos aqui que eu tenho para mandar. Já tá aí. Deixa eu fazer. Senti sua falta, irmã Graça, nesses outros que algo novo, né? Outros programas que passou já tem uns dias, né? Tá sumida. E senti sua falta, viu? Ela estava assistindo a live que a Mirna fez quando nós estávamos lá na praça, né, irmã? Louvando ao Senhor lá, juntamente com aqueles irmãos lá, os moradores de rua que lá estavam. Você estava assistindo lá, eu vi que você estava assistindo. Segunda-feira passada lá. Glória a Deus, foi muito bom. Boa noite, Elisângela Lee. Paz, filha. Vamos lá. Isso. Boa noite, Luana, Manu, Robson, a Helena, a Elisângela eu cumprimentei.
Que Deus abençoe. Boa noite, paz. Gisley, Jair, boa noite, paz. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá. O Naldão já cumprimentei. Fernanda, boa noite, paz. Que Deus abençoe você. Vitorinha, boa noite, filha. Que Deus abençoe. Elisângela já cumprimentei. Gisele já cumprimentei. Letícia já falei paz. Bebetinha, boa noite, paz, Bebetinha. Carlos Augusto, brinquei com ele, mas não cumprimentei. Boa noite, paz, Carlão. Irmã Graça Araújo, boa noite, paz. Dá um abraço no Milton aí. Boa noite, Jonathan, paz seja contigo. Francivalda, boa noite, paz, Francivalda. Elisângela Coelho, boa noite, paz. Oh, que bom, irmã Graça. Glória a Deus, que Deus continue abençoando ela, viu? Luana, Manu Robson, a Helena também tá aí, boa noite, paz. Luana, Manu, Robson, a Helena, Gisley, boa noite, paz, Jair. Gleison Martins, boa noite, Gleison. Paz seja contigo. Keila, boa noite, paz, Keila. Fernanda, boa noite, paz, Fernanda. Boa noite, Keila. No meu celular você não apareceu aqui não, viu? Por isso que eu não te cumprimentei antes. Vitorinha, boa noite, paz. Jonathan, boa noite, paz. Caso esteja alguém com vocês aí, por gentileza, por favor, coloca aqui pra gente saber. Eu não sei, porque aqui aparece, por exemplo, Mirlen versus Jonin. Eu não sei se esse Facebook é da Mirlen, é do Jonin, e muito menos quem é que tá usando agora, ou se é os dois, né? Então, como sempre é o Jonathan, nós cumprimentamos o Jonathan. Fala aí quem estava com vocês. Ó, a irmã Graça estava visitando a irmã, cunhada, lá de Fronteira, é pastora também, Deus abençoe. Fronteira é perto de Frutal, não é isso? É divisa aí com o estado de São Paulo. Josineide, boa noite, paz, filhota. Sara, boa noite, paz, que Deus abençoe. Boa noite, paz, Gleison, Josineide e Sara. Boa noite, paz para todos. Naldão, ajuda a Rejane a entrar aí, Naldão. Não apareceu aqui ainda não, entrou? Rejane, boa noite, paz, que Deus abençoe. Boa noite, paz. Amém, Milton. Um abração, obrigado. Um abraço, irmão Milton, que Deus abençoe. Gleison está falando aqui que a minha mamãe, Helena, a Alcilênia e a Ágata. Boa noite, paz, né? A irmã Alcilênia, a Helena e a Ágata. Boa noite, Helena, a Alcilene e a Ágata. Boa noite, paz. Gisele, Kleber, Eduarda, boa noite, que Deus abençoe. Giovana, boa noite, filhotinha, que Deus abençoe.
Ó, que bênção, hein? Veio do Rio para te ver, irmão Gleison. Que bom. Glória a Deus. Mãe anda longe para ver os filhos, né? É o Jonathan, é a Mirlen. Então tá bom. Boa noite, paz, Mirlen. Boa noite, Mirlen. Paz, filha. Ai, ai. Vocês uma farra. Giovana, boa noite, paz, Giovana. Irmã Birani, boa noite, querida. Que Deus abençoe. Tiago, boa noite. Paz seja contigo. Cadê sua mamãe? Gisele, tá o Kleber e Eduardo aí. Boa noite, paz. Kleber, Dudu. Tiago, boa noite, paz, Tiago. Boa noite, paz, irmã Birani. Acho que eu alcancei todo mundo, né? Acho que sim. Irmão José Eurípides, está aí com você, irmã Birani? Marcinha, boa noite, paz. Boa noite, paz, Márcia. Que Deus abençoe. Ó, já está chegando às 8 horas. Aleluia. Eu vou dar esse recado aqui ainda antes de nós orarmos. E vou dar ele também depois no final, mas se eu já esquecer, já está dado. Amanhã, terça-feira, nós estaremos completando 500 dias exatos que nós estamos orando todos os dias, né? Para que esta pandemia seja ceifada sobre as nossas vidas, né? Seja extirpada da face da terra. Então nós estamos orando e amanhã vai completar 500 dias. Então, em virtude disso, amanhã nós vamos fazer uma live especial. Ao invés das 18 horas, nós vamos fazer ela às 19 horas, 7 horas da noite. Por que às 7? Porque para dar tempo de você chegar em casa, vai ser rapidinho, a oração dura uns 15 minutos. E nós vamos mais uns 15 minutos, então, né, máximo até 7h30, 7h40 no máximo, a gente já acabou. E a gente quer dar alguns testemunhos do que o Senhor Jesus fez nesses 500 dias das nossas vidas. Alguns eu lembro, eu vou falar aqui, mas eu preciso que você entre aí também e fale: pastor, Deus fez isso comigo, né? Eu tive a doença, mas graças a Deus foi um sintoma gripal. Ou na vida financeira, Deus me abençoou, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu tive aumento de salário, eu tive gratificação, bonificação. Eu preciso que você entre, participe conosco e nos ajude a fazer isso, que vai fazer parte da live dos 500 dias amanhã, amém? Então nós vamos estar aqui fazendo aquela oração que nós fazemos, né? Mas ao invés de ser às 18, vai ser às 19, amém? Posso contar com todos vocês? Aleluia, glória a Deus. Irmã Neuza, boa noite, paz, querida. Marina, boa noite, paz, que Deus abençoe. Irmã Neuza, Marina, boa noite, paz. Então amanhã eu te aguardo aqui às 19 horas para a nossa live dos 500 dias de oração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Caso você ainda não deu tempo de chegar em casa, entra no caminho, né? Você está de ônibus, está de carro, alguém dirigindo para você, né? Se tiver de carro, não entra não, pelo amor de Deus. Compartilhe aí com seus contatos, amém? Vamos fazer esse vídeo chegar, nessa live, chegar a mais pessoas, o Evangelho do Senhor ser pregado a muita gente, amém? Compartilhe aí com seus contatos. Eu já compartilhei, eu também. Vendo aqui, algumas compartilhou, Roberta compartilhou, Gisele compartilhou. Vamos orar? Vamos. Senhor, é no teu santo nome que mais uma vez estamos aqui para a 28ª edição do programa Algo Novo. Sim, Deus. Oh Deus amado, como é um programa, Senhor, que estamos entrando na casa das pessoas através da internet e não estamos aqui presencial. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que não haja nenhuma interferência com relação à internet, com relação aos dados, tráficos, que nada caia. Oh Deus amado, que não tenha queda de luz, queda de internet, enfim,
que tudo flua, Pai, da maneira melhor possível, para que nós possamos ter um aproveitamento maravilhoso desta noite que o Senhor preparou para nós. Pai, o Senhor nos use, Senhor. Abra os corações de cada um de nós aqui para que nós possamos receber esta mensagem que eu tenho certeza virá diretamente do teu trono para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Paz, irmão José Eurípides, boa noite. Boa noite, paz, irmão José Eurípides. Glória a Deus. Eu quero, como sempre, nós vamos ter o tema hoje. Nós vamos falar sobre heresia hoje, viu, Gisley? A Gisley deu esse tema para nós, já tem um tempinho, né, Gisley? E hoje nós vamos falar sobre heresia, né? Mas antes disso eu quero ler aqui o que está escrito lá em Marcos capítulo 5, versos 35 e 36. Assim diz a palavra do Senhor: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, ao Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Aleluia. Oh, aleluia. Essa história, você conhece ela? Jairo chegou diante de Jesus, lá no verso 20, 21, 22, e disse que a filha dele estava doente, estava passando mal, estava já à beira da morte, e que ele confiava em Deus, em Jesus, que se Jesus colocasse as mãos sobre a filha dele, ela seria curada. Jesus, tudo bem, amém, vamos lá, vamos até lá. Nesse intermédio que eles estão na rua para chegar na casa de Jairo, acontece de aquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos, né, que aquela mulher estava com o fluxo de sangue, e Jesus encontrou com ela ali pelo caminho, né? E aquela mulher procurou Jesus, Jesus curou ela, você sabe dessa história, até chegar nesse versículo 35, né? Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, né? Jesus falou para ela no verso 34, vai, a tua fé te curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Quando Jesus estava despedindo da mulher ali, chega a notícia que a filha de Jairo havia morrido. Não precisa mais incomodar o mestre, não. Chega, a sua filha morreu, acabou, para com isso. Aí Jesus olha para Jairo e fala assim: não dá ouvido a notícia ruim, não. Simplesmente creia. Meu amado, minha amada, esta é uma atitude que nós temos que ter nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes, diante de promessas de Deus para as nossas vidas, diante de tantos milagres, diante de um culto abençoado, que a gente sai daquele culto cheio, né, de ânimo, sendo edificado, crendo que o milagre vai acontecer, chega no outro dia, ou talvez até no mesmo dia, uma notícia ruim, e às vezes a gente desfalece, esmorece, desanima, perde a bênção que a gente saiu da igreja, por exemplo, como ela, nas mãos, crendo que o Senhor iria fazer, porque chegou uma notícia ruim. A lição que eu tiro dessa situação aqui, de uma maneira bem simples, bem rápida, é que nós não podemos dar ouvido a notícias ruins. Porque o meu Deus, o seu Deus, o meu Jesus, o seu Jesus, aleluia, Ele tem poder sobre tudo. Ele não precisa de noticiário, né? Às vezes as pessoas ficam tão incomodadas porque ela vê um noticiário na televisão, na internet, lê que o índice econômico está falando que essa crise vai demorar 10 anos para recuperar. Eu já escutei isso aí falando aí, já tem noticiário, já tem economistas, estudiosos falando que o Brasil, para sair dessa crise, dessa pandemia, vai demorar 7 anos, 10 anos. Então tem pessoas que ouvem uma notícia dessa e acreditam. Os economistas, os estudiosos estão falando que vai demorar muitos anos para recuperar. Então não adianta eu sonhar, não adianta eu querer fazer aquilo, porque olha, é crise, vai ser 10 anos de crise. E a pessoa acredita e perde a bênção de Deus, porque o Senhor Jesus não anda através dos índices econômicos dados pelos governos ou pelos homens.
o Senhor Jesus pode aproveitar inclusive a crise para abençoar aquele que é fiel, aquele que crê, né? Não dê atenção, não fazendo caso do que eles disseram. Eu gostei desse termo. Jesus disse a ele: não tenha medo, tão somente creia. Amém. Né, pastor? Sabe qual o maior invejoso na face da terra? É o diabo. E quando ele te vê feliz, quando ele te vê quase chegando lá, recebendo a vitória, ele vai fazer muitas coisas para poder te barrar, para impedir que essa vitória chegue. Porque quando a sua vitória chegar, ele será derrotado. Ele pode despedir. Uma vez eu vi um pastor pregando, o diabo, o chefe do diabo, ele não faz nada. Ele manda os outros fazerem, né? Existe hierarquia dentro do inferno. E aí ali, quando aquele demônio não consegue vencer, quando aquele demônio não consegue impedir a sua vitória, quando ele chega lá no inferno, ele leva uma surra brava do chefão. Interessante que ele vai fazer de tudo para não levar essa surra. Ele vai colocar pessoas, ele vai investir de todas as formas para poder impedir que você receba. E é interessante que nós é que damos sempre a arma para o diabo agir. Nós damos corda para ele. Porque a gente, assim que alguém, ou ele arruma alguém que faz o que ele quer, que é nos deixar para baixo, é colocar palavras, né, nos dar palavras de desânimo, e a gente aceita aquilo, né, a palavra de derrota, nós estamos dando armas para o diabo, nós estamos dando munição ao diabo para ele agir. E aqui Jesus disse: olha, não dê crédito. Não ouve. Não escuta. Não faz caso disso. Não tenha medo, creia somente. É o que nós precisamos fazer mesmo aqui, como diz o pastor. Nós precisamos, ao invés de dar armas, de dar legalidade ou dar munição para o diabo, nós temos que fazer o seguinte: virar as costas, não dar ouvido. Porque assim que o diabo ficar derrotado, ele vai levar uma corça brava lá no inferno. E nós precisamos sim deixar que ele apanhe. Amém? Então vamos crer somente. Vamos crer somente. Não vamos ter medo, vamos enfrentar. Quando alguém te disser alguma coisa negativa, quando alguém te disser uma palavra de desânimo, olhe para aquele que está do seu lado, que é Jesus. Aqui Jesus estava do lado do pai daquela criança, daquela menina. Ele estava ali do ladinho, como ele está do nosso lado. Basta ouvirmos, ao invés de ouvir a palavras negativas, nós ouvirmos a voz de Jesus dizendo: não tenha medo, tão somente creia. Oh, aleluia. Amém? Amém? Então, amados, essa é a mensagem de edificação para nós nesta noite, né? Não vamos dar ouvido às coisas negativas. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Ele não importa com o índice econômico, Ele não importa com nada. Apenas creia. Creia somente. Não dê ouvido. E olha, às vezes vem de onde a gente não espera. Às vezes a notícia ruim, a notícia negativa chega para pessoas conhecidas. E às vezes a gente dá ouvido. Às vezes é por uma pessoa inteligente, um estudioso, um economista, citando este exemplo que eu já disse aqui, que esse economista falou lá. Aí a pessoa fica: nossa, mas ele estudou, ele deve saber. Não, quem sabe é Deus. O único que sabe é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então não ouça palavras negativas, simplesmente avance, creia que o Senhor Jesus fará o milagre acontecer. Amém? Nós temos aqui em andamento, nós temos aqui na igreja em andamento
alguém que está para inaugurar um negócio próprio. Eu não vou falar quem é, porque eu não sei se ela já está autorizada a falar, né? Mas algumas pessoas sabem, mas como ela não me deu ainda, né, essa autorização, enfim, mas está em processo aqui, em meio à pandemia, em meio a essa situação, que alguém está empreendendo, está abrindo um negócio, e outros já abriram neste ano e meio que nós estamos vivendo essa pandemia, né? Roberta abriu ali. A Roberta abriu, né? Nossa filha abriu a livraria dela virtual, né? E daqui a pouco vai ser presencial, né, filhona? A Luana abriu, né, Luana? Abriu aí seu salão, enfim. Meu amado, nós não necessitamos das coisas aqui humanas para o milagre acontecer. Basta somente confiar naquele que nos ama. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja a Joana Dark entrou, o irmão Milton Araújo. Que Isso. bom, irmão Milton. Paz, Joana, paz, irmão Milton, Lucilene, Lucas, Vinícius, paz seja convosco. A Marina, eu não sei se eu tinha cumprimentado. Entrou agora que começou, nós já tínhamos começado, né? Se manifestou que a Joana, o Lucas, a Lucilene, o Vinícius Samuel e o irmão Milton Araújo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, paz seja convosco, né? Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui conosco mais esta noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar agora sobre heresia. Foi uma sugestão da Gisley, né, Gisley? A Gisley já deu essa sugestão para nós já tem um tempinho, tem mais de mês, eu creio. E hoje nós vamos falar sobre heresia, né? Então vamos lá, nós temos aí bem uns 40 minutos para falar. Eu creio que ainda não vai dar tempo, mas essa primeira parte é importante. Essa primeira parte da gente deixar uma mensagem de edificação, a gente não abre mão dela não, porque precisamos. Amém? Heresia. Significado. Heresia é não seguir os verdadeiros mandamentos da Bíblia Sagrada. Ou seja, é ser contrário aos ensinamentos de Deus. Heresia é não seguir os verdadeiros mandamentos da Bíblia Sagrada. Olha para você ver que já começa pegando fogo o negócio. Porque se eu não sigo os mandamentos da palavra de Deus, eu sou um herege. Eu venho na igreja, participo dos cultos, louvo, obedeço a algumas coisas, mas deixo de obedecer outras, eu sou um herege. Se eu não seguir os mandamentos da Bíblia, se eu não seguir o que o Senhor Jesus pede, se eu não estiver na igreja por amor a Jesus, foi o tema da mensagem de ontem, eu sou um herege. Uma heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. Por exemplo, um ensinamento herético pode concordar com a maioria ou com tudo da Bíblia, mas se ele negar que Jesus é Deus, é uma heresia. Concorda com quase tudo, não, né? Concorda com quase tudo, mas não aceita Jesus como Deus. Não, foi um bom homem, é um homem igual a Maomé, igual não sei mais quem. É heresia. É a mesma Bíblia nossa, segue a mesma coisa, mas se ele não aceita uma coisa dela, uma coisa fundamental, uma verdade fundamental, que é essa, porque a verdade, né, é que Jesus é Deus, é um ensinamento fundamental da Bíblia. Negar que Jesus é Deus é heresia. A heresia é o que a Bíblia chama de doutrina falsa, o ensinamento errado, é uma heresia. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 ao 5, está escrito assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas
e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Amém? Nós temos vários e vários versículos. Quer falar alguma coisa, pastor? A gente vê isso demais, né? Acontecendo, principalmente toda a Bíblia, desde que existe mundo, né? Todo mundo, a maior parte das pessoas, uns crê na palavra de Deus, outros crê, outros não. E a gente sempre presenciou heresia no meio da humanidade. A gente presencia isso em vários momentos no Velho Testamento, onde a pessoa vivia, né? Uns reis compartilhavam a doutrina de Deus, aceitavam a Deus, faziam o que era correto, de repente morria, vinha o filho, ou vinha outro rei, um descendente, e não cumpria os propósitos de Deus. E o que mudavam a cultura, traziam heresia para o meio do povo. Acontecia que morriam todo mundo, as pestes, né? Acontecia as maldições, aprisionamento. Eles foram muitas vezes escravos por conta da rebeldia, da falta de obediência. A heresia sempre existiu. A falta de obediência dentro da palavra do Senhor é uma heresia. É interessante, pastora, que eu estava lendo, né? Porque o significado da heresia é ser contrário aos ensinamentos de Deus. Ok. Mas se eu sou contrário aos ensinamentos de Deus, eu não sigo os mandamentos. Eu não preciso ser contrário a todos os ensinamentos de Deus para ser um herege. Se eu sou contrário a um dos ensinamentos, eu não estou seguindo a Bíblia, eu não estou seguindo o que a Bíblia pede para mim fazer. Então eu estou simplesmente falando da boca para fora. Mas na realidade eu estou cometendo uma heresia. Às vezes a gente pensa, né, uma palavra assim meio forte e tal, mas na realidade é assim. Heresia é eu fazer ou falar alguma coisa, mas não fazer aquilo. É eu imaginar, pensar, pedir para alguém, ensinar alguém, mas eu mesmo não fazer. Eu estou sendo um herege. Eu estou sendo um hipócrita, né? E para nós não sermos enganados, por exemplo, como nós lemos aqui em 1 Timóteo, pelas heresias, é de fundamental importância nós estudarmos a Bíblia, conhecermos a palavra de Deus. Porque se nós não conhecermos a palavra de Deus, daqui a pouco nós vamos falar um monte de versículos bíblicos aqui, que fala sobre heresia. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, amados, nós vamos ser enganados. Nós vamos ser enganados. E nós seremos enganados, e não adianta a gente chegar depois, lá na hora do juízo final, na hora que o Senhor Jesus vier buscar os escolhidos, e se a pessoa não for, mas eu não sabia. Ele vai falar assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. A minha Bíblia manda você me conhecer, e conhecereis a verdade nos libertará. O meu povo sofre por falta de conhecimento, padece por falta de conhecimento. Está tudo na palavra de Deus. Então isso não é desculpa. Eu ser enganado por alguém, por um pastor, por alguém que está me ensinando alguma coisa, e eu chegar diante de Jesus e falar: mas eu estava lá naquela igreja, e lá o pastor estava ensinando errado. Não é culpa minha, é culpa sua sim. É culpa sua sim. Você deixou ser enganado. Jesus vai falar. Você se deixou ser enganado. Porque, meu amado, minha amada, nós só somos enganados se nós permitirmos. Porque a palavra de Deus, ela é para todos. É acessível para todos nós. Não é uma acessibilidade única e minha do pastor ou da pastora. Nossa, não é. A Bíblia, você pode ter ela, e você tem ela na sua casa, na palma da sua mão aí, com os laptop, laptop. O pastor está ultrapassado demais falando em laptop, né? Com os smartphones, né? Com o celular, enfim, você tem incentivo. Nós te incentivamos a você fazer estudo dentro de casa.
Mas acontece, amados, que às vezes nós somos preguiçosos, né? Nós preferimos pegar já tudo moído e deixar para ler a Bíblia uma vez por semana só, na igreja, tudo mastigado. É interessante, pastor, que hoje é mais comum heresias do que qualquer outra coisa. Porque hoje está tudo sendo manipulado, muitas coisas, sabe? Cada um, muito pastor na mídia e muitos fora do contexto da palavra de Deus. E lá em Apocalipse 22:19, diz que ai, se alguém tirar alguma palavra do livro da profecia. A gente vê muito isso, as pessoas distorcendo, pegando versículos isolados da Bíblia, mudando o contexto, mudando a diretória daquela profecia. E a gente vê muito, hoje em dia, como as pessoas dizem, Jesus é amor, né? Então tudo para eles acham que o Velho Testamento não faz mais parte do contexto bíblico. E a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque quando nós olhamos a Bíblia, nós temos que olhar ela por um todo, né? Jesus, ele não excluiu o velho, pelo contrário, ele veio para cumprir, ele cumpre toda a lei de Deus. A lei do Senhor não foi para ser modificada, foi feita para ser cumprida. Então, para melhorar o ambiente da igreja, para as pessoas não se sentirem incomodadas, para as pessoas não se sentirem afrontadas, muitas pessoas, não vou dizer pastores, mas muitas pessoas têm mudado o contexto da profecia de Deus. O livro todo, a palavra de Deus, ela toda é a profecia de Deus. Profecia de Deus não pode ser mudada. Jesus é o mesmo ontem, amém, hoje e será eternamente. A palavra dele não muda. Ele não é como nós, que hoje fala uma coisa e amanhã a gente muda de ideia. Deus não é assim. Ele não muda de ideia. Tudo que aqui está falando que é pecado. Não adianta eu querer contestar. Não adianta eu querer falar, mas eu tenho meus argumentos. Deus não olha, Deus não quer saber dos meus argumentos. Deus não quer saber dos argumentos de você. Tudo que Deus fala que é pecado. Por isso nós temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente gosta muito de alguém, porque a gente ama muito alguém, a gente massagear o ego, a gente passar a mão na cabeça da pessoa, a gente pegar um versículo assim, sabe, isolado. Tudo bem, meu amor, Jesus é amor, tudo bem você ficar desse jeito, tem nada não, Jesus vai te... Irmãos, tudo que Deus fala que é pecado, é pecado. Não adianta esconder, não adianta camuflar, não adianta ter argumento. Ontem eu não fui muito a fundo, né? Mas continua sendo pecado um homem com a mulher, né? Um casal de namorado, deitar junto, dormir junto, ter relação sexual junto, é pecado. É pecado. Mas isso é coisa dos antigos. Não, é pecado. Não mudou, Jesus não veio, não mudou isso, é pecado. Pessoa, para ter um relacionamento sexual, tem que estar casada pela lei dos homens, para ter a bênção de Deus. Mas não tem mais, é pecado. Não adianta ter desculpa. Se eu estou falando aqui para pessoas que não estão regularizadas, meu amado, minha amada, regularize, porque senão você não vai alcançar o reino de Deus por causa de uma coisa dessa. Mas já tem 30 anos, pastor, 50 anos, regulariza essa situação. O livro de Mateus, o versículo chave do livro de Mateus é Mateus 5,17. É sobre isso que a pastora estava dizendo, né? Você ia falar aí? Né? É o versículo chave do livro de Mateus.
Jesus não veio para abirrogar, para... Não cuideis, leia aí, pastor. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu... Epa, peraí, um pedaço aqui. Tá aqui, ó. Tá aí? Nova versão internacional, 5:17. Então leia. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Algumas versões dizem assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Às vezes a gente pensa que é um tio ou uma vírgula. Não, é a palavra, o contexto da palavra, é a mudança como é que fala? De sentido, né? As pessoas pegam o texto bíblico, um texto isolado, e muda ele conforme o que ela quer que seja mudado. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós vivemos num mundo onde a internet está aí bombando, e se nós não usarmos isso para o nosso bem, ou para o bem daqueles que, né, amam a Deus, nós vamos ser julgados, porque Deus não muda, Ele não muda. Ele não quer saber depois das nossas, por que nós mudamos, por que nós falamos, por que nós fizemos errado. Ele não vai querer saber. Atos 17, versos 10 e 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres dos que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, aleluia, para ver se tudo era assim mesmo. Oh, glória! Por isso que tem aí os bereanos, né? Os bereanos, nascidos na cidade de Bereia. Eles, quando chegou a mensagem lá, Paulo pregou para eles, lá eles gostaram, amaram a mensagem, amavam tanto que eles examinavam a escritura, eles tinham a escritura como um manual, como tem que ser. Exemplos. A Bíblia. Nós temos que ser como os bereanos. Nós temos que ser como os bereanos, né? Amém? Para não sermos enganados, porque amados. Ontem eu vi uma reportagem, eu não vou nem entrar em questão nela não, porque precisa ser comprovado tudo aquilo, parece que é verdade, mas, né, tem que ser julgado, né, a gente não pode ser juiz, né? Mas eu vi lá no Fantástico, a pastora não viu não, acho que ela estava quentando a janta, de um pastor, no Fantástico, de um pastor lá em Goiânia, cidade, sei lá quantos mil habitantes tem Goiânia, 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, uma cidadona, bonita, uma cidade lá num bairro nobre, lá em Goiânia, um pastor, 40 e pouco anos, 50 e poucos anos, usando a Bíblia para... Caramba, é difícil a gente falar isso aqui. Mas eu não sei se é verdade, né, amado? Mostrou, são várias mulheres denunciando, né? Então isso tudo vai ser julgado, com certeza, e se for verdade, é uma tristeza se aquilo for verdade. Mas algumas mulheres que eram estrupadas, pastora, para ela ser sarada, curada, ele tinha que colocar a mão lá. E às vezes colocar outra coisa. De Jesus tem e as pessoas, as mulheres caindo. Puxa vida, você não conhecer a palavra de Deus, não tem isso na Bíblia. Onde o Senhor Jesus fez isso? Qual o exemplo para se fazer um negócio desse? O sangue de Jesus tem poder. Quem disse que precisa ter mão, colocar mão para misericórdia. Mas enfim, não vamos prolongar não, porque, né? Vai que isso não é verdade, a gente está fazendo mau juízo aqui da pessoa, mas coisas assim acontecem, onde nós precisamos estar, né, na palavra de Deus para nós não sermos enganados. Os bereanos aqui, eles, que nem você, Joana, viu? Anotavam tudo, os versículos, iam lá, liam. Nós precisamos fazer isso.
Eu amo quando eu vejo alguém dentro da igreja anotando os versículos. Isso mostra que a pessoa tem interesse de aprender, que a pessoa tem sede de aprender. Nós precisamos ter esse compromisso, nós precisamos ter essas garras, essa sede de aprender as coisas de Deus. Não é deixar para lá, não é deixar passar, sabe? Nós somos muito preguiçosos, nós queremos, como diz o pastor, tudo mastigado, e não é assim. Nós precisamos ir comprovar se é verdade, se a pessoa está pregando certo, amém? Nós temos aqui, irmãos, eu falo porque a gente prega o que vive, né? Porque é fácil pregar, agora pregar o que vive é difícil. E nós procuramos pregar a palavra de Deus, porque quantas pessoas aí no mundo é enganada, quantas pessoas quando, sabe, acorda, meu Deus, que é isso? Já é tarde demais, né? Nós precisamos aprender, e aprender de verdade, não é só aquela camuflagem, não. Amém? Por isso que temos que tomar cuidado. A palavra de ontem tocou nesse assunto, aquelas pessoas que às vezes ficam pulando de galho em galho, de igreja em igreja, e às vezes vai cair numas esparrelas de pessoas que estão lá estão na igreja para enganar, são hereges, são pessoas que são falsos mestres, que eu vou ler aqui um versículo sobre isso agora, né? Lá em 2 Pedro 2:1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. E como? Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Falsos mestres, assim como existia, Pedro está falando aqui, né, no livro de 2 Pedro, falsos profetas no passado, vão surgir entre vocês falsos mestres. E é o que nós estamos vendo hoje. Pessoas que estão preocupadas com nada que não seja o interesse próprio da pessoa. Então muitos às vezes saem de uma igreja porque o pastor às vezes falou uma palavra que mexeu com ele, falou duro com ele, como aqui eu falei já de casamento, né? Do dízimo. A pessoa não é dizimista, é ladrão. Eu poderia falar um termo mais bonito, né? Não, você não é ladrão, você é um gatuno. Será que melhoraria? Ah, não, você que não dizima não é ladrão, não. Você está tendo simplesmente uma apropriação indébita. Ó, ficou bonita essa palavra. É ladrão, igreja. A Bíblia diz. É ladrão. Não adianta ficar procurando palavrinha para agradar, não. Tem que ser falado na régua, né? Aí as pessoas ficam, eu vou para uma igreja, aí às vezes acha lá, às vezes está sendo enganado, mas aí a palavra está doce, a palavra está agradando o ego. E está sendo enganado. Irmãos, o pastor contou a história de uma pessoa aqui, né? Que eu não vou falar que é pastor, porque a gente nem sabe o que está acontecendo, mas tudo bem. Eu vou contar uma que essa é verídica. Essa ele está negando, o negócio ainda não foi. Esse que eu vou falar é verídico. Sabe, né? Eu conheço a pessoa e posso te afirmar isso que estou falando, porque aconteceu. Eu presenciei, eu vivi. A pessoa era daqui da igreja, antes da gente assumir essa igreja. E ela não dizimava, ela não ofertava. E depois que nós chegamos, como ela viu que a gente era uma pessoa, uns pastores sérios, né, que pregava a palavra de Deus, nem quis ficar aqui. Foi para outro lugar. Só que a pessoa não era casada. Ela vivia amaziado com a sua esposa. E não tinha interesse de legalizar esse compromisso. Sabe por quê? Porque a esposa tinha uma aposentadoria boa que ela recebia do seu ex-marido. Que se ele casasse com ela, ela ia perder essa aposentadoria. Quer dizer, a palavra de Deus, ele tinha um argumento que aos olhos do homem, aos olhos normal, tudo bem, né? Não precisa casar, porque senão ele vai perder a aposentadoria da esposa, né?
Mas aí ele não quis casar. E aí ele, como ele não queria se consertar, e também dentro das igrejas, né, começou a apertar para ele tinha que mudar de comportamento. Sabe o que ele fez? Abriu uma igreja para ele. Uma igreja bem aqui perto. E muitas pessoas que ele visitava foi para lá. Sabendo que ele era amaziado, sabendo que ele era um herege. Quando a gente presencia isso, que a gente vê essas coisas, a gente fala misericórdia. Como é que a pessoa pode ser tão cega? Como é que a pessoa pode ser tão, sabe, inocente na palavra de Deus, para não dizer outra coisa? Né? Então, meus amados, hoje está cheio. Quando você for para uma igreja, procura saber a procedência daquela igreja. Procura saber a procedência daquele pastor. Senão você também está pecando. Não tem desculpa. Não sabia porque você quis. Sabia que quis ser enganado. Não tem essa conversa. Sabe, a pessoa tem que... A palavra de Deus diz que é pecado e pecado. Não tem esse negócio. Não, mas como a pessoa não deu conta de viver, corrigir os seus erros, viver debaixo da palavra do Senhor, largar os seus erros para lá, mudar de vida, mudar de comportamento... Não, então eu abro uma igreja para mim, né? Graças a Deus, essa pessoa, nós não fomos pastor dela nem um segundo. Graças a Deus, misericórdia. Né? Porque ela nunca congregou com nós aqui, né? Ela congregou até o último dia que o outro pastor estava aqui. No dia que nós assumimos, já não estava mais. Não, chegou até a fazer instituto. Conhecemos a Foi para o instituto, fazer instituto. Mas não aguenta, não fica, não tem jeito. Como é que a pessoa dessa vai ficar, né? No Instituto Quadrangular. Ele não é pastor, ele não é credenciado pastor. Ele se diz pastor. Ele mesmo colocou a mão nele, eu me consagro pastor. Efésios 4, 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém? Mateus 7, do 15 ao 17. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. É o que a pastora está falando aqui. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. É pelos frutos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas, falsos mestres. Com pessoas amadas, a gente às vezes fala falso mestre, está pensando no pastor, na pastora, no professor da escola bíblica. Não, às vezes está no meio da igreja, às vezes está infiltrado. Não está ali, mas ele chega esse negócio que o pastor está pregando aí está errado. Lança. Eu não concordo com isso não. Aquele que é de Deus já sai para lá, diabo do inferno. Repreende na hora. Quem ainda está, né, no mundo da lua, quem ainda está, né, porque o pastor pregou sobre dízimo. Isso é do Velho Testamento, o pastor não está com nada não. Aí eu que ouço também não sou dizimista, não gosto dessa história. Tá certo. Olha só, estou escutando ali. Vai ver os frutos. Nós temos que ver os frutos. O que essa pessoa está fazendo? Da onde vem? O que ele está plantando? O que ele está colhendo? O que sai dali? Como é que é a procedência? Tudo isso são perguntas que nós temos que fazer quando a gente, né, vai trocar de igreja, vai para outra igreja. É a palavra de Deus que é pregada, genuína. Ou, como diz a pastora aqui, passa uma manteiguinha para ficar mais saborosa. Muitas pessoas levam o lado dos frutos, né, para uma pessoa boa. Volta, meu anjo, lá.
Não, para querida. O lado da pessoa carinhosa, da pessoa, sabe, tem boa lábia, amigo de todo mundo, né? A pessoa é dada, a pessoa brinca, a pessoa, sabe? Isso não é fruto. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que o fruto nosso da árvore é aquilo que nós damos de tudo de bom. Por exemplo, na obra do Senhor, quantas almas nós ganhamos para Jesus? Isso é um fruto, né? Se nós somos fiéis à palavra de Deus, se nós somos fiéis no dízimos, na oferta, se nós viemos na casa do Senhor e nos entregamos verdadeiramente, ou se na hora da mensagem a pessoa tem aquele comichão de ir para o banheiro, ou aqui na hora da oração a pessoa vai para o banheiro, sabe? Ou então também que isso acontece aqui não, só na lua. A pessoa não fecha o olho para orar, a pessoa não louva, a pessoa não se entrega dentro da igreja. A pessoa lá fora é bom, tem boas amizades, mas o falar dela é podre. Nós precisamos ver isso. Não é porque a pessoa é dada, amiga e sabe? Brincalhona, que tá dando bom fruto, não. Nós temos que aprender. Isso não é fruto, não. Nós temos que... não, qualquer um aí no mundo é desse jeito, né? O diabo, ele, tem uma lábia terrível. Tanto que tem uma lábia que enganou a Eva. Nós precisamos, meus amados, abrir os nossos olhos, ligar nossas antenas, aprender a palavra de Deus. Mas sabe por que o crente cai nas esparrelas do diabo? Porque ele não conhece Bíblia. Ele não quer saber das coisas de Deus. Quer viver no oba-oba, na brincadeira. Tem pessoa que está dentro da igreja por causa das amizades. Não é por causa de Deus. É pelo motivo errado, né? Que nós fomos pregados. Foi pregado ontem, né? O pastor pregou isso. E nós precisamos, sabe, saber discernir os frutos de Deus e os frutos da carne. A pastora tocou num assunto aqui que é ruim da gente falar durante o culto, porque acontece todo o culto, então a pessoa pode achar assim, nossa, mas você está falando para mim. Então, como aqui não tem jeito de acontecer, pelo menos eu não estou vendo. Amados, é tão feio quando a pessoa está tendo oração e a pessoa sai lá do lugar dela e vem para cá. Nossa, Deus, que descrédito, que falta de amor, que falta de carinho, de zelo com Deus. Está orando, está tendo uma oração. A pessoa vai, sei lá, fazer o quê? A menos que seja o número 2 já saindo na porta. Não tem por que fazer isso. Não existe isso. Ninguém bebe mais água nessa igreja durante o culto do que eu. E eu não saio lá e vou no banheiro. Na hora da oração, é muito feio. É muito, olha. Nossa, eu até olho, até deixo de olhar, porque isso me deixa muito triste. Imagina Jesus. Em Mateus 7,15 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha. Aquelas pessoas muito boazinhas, que massageia seu ego, que fala só love, a pessoa que não te dá, não te, sabe, não te exorta, a pessoa que não te fala, te coloca o dedo na ferida, a pessoa que não mostra os seus erros, não é de Deus. Quando a gente ama, a gente corrige. Quando a gente ama, Jesus nos corrige porque Ele nos ama. Sabe? A pessoa que fala que é amigo, mas não mostra o erro da pessoa quando ela está errando, não é amigo. Não é amigo. Lá no mundo está cheio disso. Pessoa que taxada como amigo, dando droga para o seu filho. É amigo? Não é. Então nós precisamos, meus amados, atentar para isso.
Não é porque diz eu sou seu amigo, que é de Deus, não. Vamos aprender a palavra de Deus, sabe? Vamos ficar atento, porque está chegando os fins dos tempos, está chegando, nós estamos vivendo já o princípio das dores. O diabo está cada dia mais feroz, mais doido para pegar os cristãos, e as pessoas caindo nas armadilhas dele. A armadilha que a gente olha e fala, misericórdia, mas como caiu? Porque não conhece, não quer saber das coisas de Deus. Colossenses 2, 6, 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. É estar na igreja pelo motivo certo. Mensagem de ontem, tudo a ver com a mensagem de ontem. Enraizado. Enraizado, continue a viver nele. Vocês receberam ele. Continua a viver nele, enraizado, edificado, firmado na fé, como foram ensinados. 1 Coríntios 11, 18, 19. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Eita! Aí tem tudo a ver com a mensagem de ontem, esses dois versículos aqui, né? Até o de Mateus lá, né? Dos frutos. É necessário que haja divergência, amados. É necessário no nosso meio o joio. É o joio no meio do trigo. Há necessidade disso. Para saber, para serem conhecidos quais entre vocês são aprovados. Por isso, amados, nós precisamos ter muito cuidado para não ser o joio, para não ser esse que está no nosso meio, causando a divergência. Nós não temos que ser causadores de divergências. Nós precisamos ser aqueles firmados na rocha, que estamos na igreja por causa de Jesus. Interessante. Não estamos na igreja para causar divisão, para tirar pessoas, para fazer pessoas enfraquecer. Nós não podemos ser assim. Oi, pastor. Interessante que esse versículo aqui, eu não tinha prestado atenção ainda nele, mas para que sejam conhecidas quais entre vocês são aprovados, conhecidos não por Jesus, porque Jesus sabe quem é o joio e o trigo. Ele vai fazer essa divisão. Aprovado entre nós. Aprovados entre nós. Nós é que temos que saber quem são aprovados e quem não dentro da igreja. Então nós temos que ter cuidado. E com isso aqui, amado, eu não toquei nesse assunto ontem, o motivo da pessoa estar na igreja pelo motivo errado, né? Mas quando a pessoa está na igreja pelo motivo errado, e o motivo errado é todos os motivos são errados, exceto um, que é o certo. Tem que estar na igreja por amor a Jesus. Qualquer outro motivo é errado. E a pessoa que está na igreja pelo motivo errado, são muitos, só tem um certo. Ela está dando brecha para Satanás entrar e usar ela de forma terrível. Pastor, mostra isso na Bíblia para mim, o maior prazer do mundo. João capítulo 12, versos 3 e 6. Escreve aí, pastor. João capítulo 12, versos 3 ao 6. Uma pessoa que estava com Jesus pelo motivo errado. Se tem uma pessoa nesse mundo que nós podemos afirmar que está no inferno, é sobre essa pessoa que eu vou falar aqui agora. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos andava com Jesus, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Epa, peraí, por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Olha a heresia aí.
Um denário é o salário de um trabalhador por dia. Então 300 denário é o salário de um trabalhador no ano inteiro. Quanto você ganha no ano? É o dinheiro que ele está falando aqui. Verso 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Um apropriador indébito, pastor. Ladrão é muito pesado. Ladrão. Mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, e ele costumava tirar o que nela era colocado. Opa! Não foi a primeira vez, não. Ele tinha esse bom costume, né? Ele tinha esse hábito de tirar o dinheiro, roubar da bolsa das ofertas que era dado para Jesus. Jesus, ele era o tesoureiro, Judas. Judas era tesoureiro. E ele é que tomava conta das ofertas. As pessoas davam muitas coisas para Jesus e ele que tomava conta, mas ele, gatunão lá, metia a mão. Então, amado, o que aconteceu? Judas andava com Jesus, mas ele estava com Jesus por amor ao Senhor. Ele viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, ilicitamente, roubando. Na hora que precisava de ser um para traí-lo, o diabo usou quem? Quem estava dando brecha. Quem estava dando brecha. Quem é que estava dando brecha? O gatuno, o ladrão. Pessoa que estava na igreja com Jesus pelo motivo errado. Não estava pelo motivo certo, pelo correto. Então ele estava dando brecha. O diabo usou ele de uma forma tão terrível que ele chegou, depois de tudo consumado, ele suicidou e tirou a própria vida. A palavra de Deus fala que era necessário que o Senhor Jesus fosse traído, mas ai daquele pelo qual ele seria traído. Melhor seria que ele amarrasse uma pedra de mó, né, sobre o pescoço e pulasse na água. Era melhor não ter nascido. Meu amado. Estava na igreja, andava com Jesus, era um dos 12. Era um dos 12. O Senhor Jesus não escolheu porque ele iria traí-lo, não. O diabo usou ele, na hora que ele ia usar ele ia usar um dos que estavam com Jesus para traí-lo, usou aquele que estava dando brecha. Usou aquele que não tinha amor ao Senhor. Usou aquele que estava... Judas teve a chance de dizer não para o diabo. Judas teve a chance de pisar na cabeça do diabo. Mas não, ele era tão fraco por dinheiro, o coração dele era tão inclinado, sabe, às coisas materiais, que ele nem achava que isso era pecado. Ele achava que ele era, tá fazendo certo. Muitas vezes o diabo age de forma sorrateiramente. E ele não mostra as caras, ele começa infiltrando devagarzinho. E quando a pessoa vê, ela está toda inteirinha nesse pecado. E assim, meus amados, desde o dia que Adão pecou e saiu do jardim, aliás, desde o dia que a Eva comeu do fruto, sabe? O diabo tem dominado a mente do ser humano de uma forma tão radical, porque muitas pessoas têm saído da igreja, muitas pessoas têm ido contra a palavra do Senhor, muitas pessoas têm virado herege contra a Bíblia, contra as coisas de Deus, por conta de ouvir conversinha do diabo. E nós precisamos, porque não conhece, porque se conhecesse a palavra de Deus realmente, não errava. Romanos 16, capítulo 16, versos 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Eita. É sobre a pessoa que está na igreja pelo motivo errado. Mas ela não sai, ela fica. E ela fica.
Às vezes não é na igreja, até porque se for aqui eu vou mandar calar a boca, então aqui não vai ter essa conversa. Mas às vezes é lá na sua casa, às vezes é no grupo de WhatsApp lá, ou no WhatsApp, né, no grupo, né, no particular. Você viu? Amado, toma cuidado. Pessoas que chegam dentro da igreja, como diz o pastor ontem, caçando mulheres, caçando menininhas, sabe? Mulheres que estão na igreja caçando homem. Pessoas, sabe? Você olha assim, não, mas é uma pessoa tão boa. Gente, é uma pessoa tão legal. Uma pessoa, olha, que pessoa maravilhosa. Mas tá ali para poder, sabe? Pegar, sei lá, fazer coisas erradas, manipular. Nós precisamos fugir. A palavra de Deus aqui, mediante palavras suaves, bajulações, engana corações de ingênuos. Quantas pessoas ingênuas dentro das igrejas que isso, não... Isso tudo é heresia. Tudo é heresia. Tudo é heresia. Porque são pessoas, né, que são hereges no caso, né? Quem comete heresia é um herege. São pessoas que estão fazendo coisas contrárias à palavra de Deus. Se eu estou fazendo coisa contrária à palavra de Deus, eu sou um herege cometendo heresias. Amém? Sério, né? Muito sério, muito sério. Por isso, amados, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso, a heresia, os hereges, essas pessoas, como nós estamos vendo aqui, que causam divisões, né, que eu já li aqui, é necessário, né, lá em 1 Coríntios, que haja divergência, que há aqueles que fazem a divisão. Essas pessoas estão pertinho de começar a fazer rebelião, né? E rebelião, segundo a Bíblia, tem o mesmo efeito do pecado da feitiçaria. Então nós temos que tomar muito cuidado, e a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Amém? Então que nós temos que tomar muito cuidado com pessoas com palavras suaves. Por isso que eu falo, se alguém chegar para você para falar mal de qualquer pessoa, e aí não é só do pastor não, mas principalmente quando for do pastor, da pastora, fala para ele falar com nós. Não, irmão, vai lá resolver isso com eles. Não, eu não quero nem saber. Eita! Irmão, não tenha medo não. Se começar a querer falar, irmão, você está possuído, hein? Vou fazer uma oração aqui para repreender esse demônio. Não tenha medo não, que é demônio. E já põe a mão, já pede alguém para estar segurando que vai cair. Então não aceita não, mas às vezes, mas eu não vou ser assim mal educado não, e às vezes a gente ouve. E aquelas palavras começam a adocicar aqui o nosso ouvido, melzinha, gosta. Quando a gente pensa que não, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está também participando das divisões, participando sendo os hereges, sendo os que vão se rebeliar. Amém? Interessante. Temos que tomar muito cuidado com isso. Interessante que ontem eu dei uma palavra para os diáconos aqui na igreja sobre isso. Mas eu preguei lá em Timóteo. E o pastor pregou no culto. E hoje Deus está falando novamente. Quer dizer, a palavra de Deus está sendo entregue, né, na igreja de forma ampla, né? Para que todo mundo, quando Jesus voltar, não dizer, eu não sabia, não foi me dito isso. Nós não temos esse direito. Não temos. Não temos. Porque a profecia do Senhor está sendo revelada aqui. E mesmo se não for dito, o pastor lá não ensinou. Mas a palavra ensina. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Mas Deus, o pastor nunca me falou sobre isso. O pastor não falou mesmo não, mas eu falei aqui, está escrito aqui na minha palavra. Amém, amados? Glória a Deus. Eita, que já são 9h05. Falei que era um assunto que, né? Rende. Amém, Gisley? Saciamos aí a sua questão, da questão da heresia. Glória a Deus. Manda para nós, amados, sugestões de temas. Manda para nós, pastor, o senhor podia falar sobre isso, o senhor podia falar sobre aquilo.
Manda para nós. Algumas pessoas, depois eu vou falar no particular com elas, nós temos 2 sugestões aí, mas o assunto não vai render. É um assunto que não tem, né? Não vai ter como a gente render. Depois eu não vou falar quem é, mas eu vou falar pessoalmente. Mas manda assuntos para nós, temas para que a gente venha a estar falando aqui nessa live de segunda-feira. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar mais uma vez, eu já disse, amanhã, terça-feira, dia 3 de agosto, nós vamos completar 500 dias seguidos que nós estamos orando pela cura e pela proteção desta pandemia. 500 dias nós vamos completar amanhã. Então, por ser um número, né, bonito, né, número redondo desse, né, nós vamos fazer amanhã uma live especial. Nós oramos aqui em dia de não culto, geralmente às 18 horas, como já oramos hoje. Mas excepcionalmente amanhã, no dia 500, nós vamos orar, nós vamos fazer essa live às 19 horas, 7 horas da noite. Às 18, a maioria ainda não está em casa, está dirigindo, está no trânsito do trabalho para casa, enfim. Mas às 19 eu creio que a maioria de nós aqui já estamos, né? Então eu conto com você, porque além da oração, que dura em torno de uns 15 minutos, nós vamos ficar mais uns 15, 20, 25 no máximo, não vai passar de 19h40, dando testemunhos do que o Senhor Jesus já fez por nós nesses 500 dias, né? Então eu quero que você entre, que você interaja conosco através dessa live de amanhã. Pastor, Deus fez isso por mim, como por exemplo, eu já contei aqui, a própria Luana já disse aqui, né, do salão, do espaço, e agora está tirando carteira, é isso, Luana? Está se preparando para tirar carteira. Quer dizer, tudo isso coisas feitas nesses 500 dias de pandemia, que nós estamos orando, colocando, né, a nossa saúde nas mãos de Deus, para que Ele nos guarde, e também colocando a nossa vida financeira. Então eu quero que você entre aqui conosco, para ir nos lembrando, porque a gente não tem isso anotado, vai vir aquelas coisas de cabeça e às vezes a gente vai esquecer de muita coisa. Então nós vamos fazer tipo um comentário, tipo um testemunho na live de amanhã. Vai ter a oração e vai ter esse testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Ele tem feito maravilhas, né? Através desta oração, através dessa nossa, desses 500 dias de clamor. Amém? Então eu te aguardo amanhã, né? Todos vocês aqui amanhã, às 19 horas, excepcionalmente amanhã, 7 horas da noite. E no máximo aí, 7h30, estourando 20 para as 8, a gente já vai estar acabando em nome de Jesus. Amém? Conto com você, espero vocês amanhã em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu cumprimentar aqui a todos que estão conosco aqui, entraram para participar desta live, né? Já o nosso muito obrigado, né? A irmã Birani, o Carlos Augusto, o Kleber, a Eduarda, Elisângela Coelho, a Fernanda, a Giovana, Gisele, Gisley, o Gleison, o Guilherme entrou aqui, manifestou no finzinho, Helena, Jair, a Joana Dark, o Jonathan, José Eurípides, Josineide, Keila, Letícia, Luana, o Luquinha, a Lucilene, a Manu, a Márcia, a Marina, a Mirlen, o Naldo, a irmã Neuza, a Rejane, a Roberta, o Roberto, também entrou, manifestou agora no finzinho, o Robson, a Sara, Thiago, Vinícius Samuel, a Vitorinha, né? A irmã Graça Araújo, a irmã Auxiliadora, a Francilvalda, a Helena, a Alcilene, a Ágata e o Milton Araújo. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, né? E eu tenho certeza que Deus falou tremendamente aos nossos corações nesta noite, né? Falou no teu coração, tenho certeza. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Até aqui tem nos ajudado ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, é isso aí mesmo. A Sara colocou grandes coisas, Deus tem feito. Aleluia. É isso aí, né, Luana? É a carteira. Amém. Glória a Deus. Vamos dar a bênção apostólica, pastora? Vamos. Glória a Deus.
Quero agradecer a cada um que entrou, que participou. Hoje foi assim, ó, relâmpago, né? Que Deus te abençoe. E tudo que você tem feito para esse programa, que é compartilhando, comentando, e tudo isso, Deus retribuirá em dobro na sua vida, em bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu carinho. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Senhor Deus Todo-Poderoso, Sim. nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor, pelo dia de hoje. Mais uma live, algo novo, Senhor. Que o Senhor continue nos levando, nos impulsionando. Sim. E seja da forma que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Amém. a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus Amém. seja presente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Sara. Por nada, é o nosso chamado, né? Estar aqui ensinando, orando, né? E se deixar ser usado por Deus. Amém. Obrigado pelo carinho, né? E nós amamos isso aqui, né, pastor? Amamos. Amamos estar na casa do Senhor, amamos fazer a obra do Senhor. Esse é o nosso chamado, não tem como. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Um abraço a todos. Glória a Deus. Boa noite, paz, Tiago, Lucilene, Luquinha, Vinícius. Que Deus abençoe Amém. vocês, viu? Boa noite, paz. Boa noite, paz, Luana. Que Deus abençoe. Boa Amém. noite, Robson, Manu. Boa noite. Glória a Deus. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Elisângela Lee. Que Deus abençoe vocês. Boa noite, Josineide, paz. Amém. Maravilhoso as correções do Senhor, né, Luana? Glória a Deus. Boa noite, Francivalda. Boa noite, paz. Por nada, Joana. Boa noite, Joana Dark. Paz, filha. Glória a Deus. Amém, Sara. Uma noite abençoada para você também. Boa noite, Sara. Que Deus abençoe. Isso mesmo, tenhamos uma semana abençoada, semana de consagração para a ceia de domingo. Amém? Boa noite, Marina. Que Deus abençoe. Boa noite, paz. Aleluia. Amém, Francivalda. Boa noite, paz também. Boa noite, paz. Good night. Glória a Deus. Um beijo no coração de todos. Vou ali já para desligar. Isso, porque eu tô com frio, gente. Não, hoje tá tranquilo. Mas eu tô com frio. Eu pus aqui o blazer, mas tá tranquilo hoje. Os ventinhos que vêm não sei de onde aí não apareceu aqui hoje não. Glória a Deus.